2025. E eu quero começar apresentando para você um projeto que não é da Luciana, não é do Lucast, mas é um projeto de Deus. É um projeto onde há 3 anos o Senhor colocou no meu coração e hoje nós temos o privilégio e a honra de apresentar para você que está assistindo, que vai curtir, que vai compartilhar, porque esse projeto é para levar a palavra de Deus, onde esse canal não recebe nada que não seja a palavra do Senhor. Esse canal, ele nasceu para curar, ele nasceu para edificar, ele nasceu para mostrar quem Deus é na minha vida e na sua vida. Por isso eu te convido a ficar aqui, assistir todo esse episódio. E hoje eu tenho 2 pessoas que eu conheço há mais de 10 anos, onde eu tenho a honra de dizer que são pessoas que fazem a diferença no reino de Deus. E é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês hoje os meus 2 convidados, um casal que eu amo no Senhor. Então eu quero que vocês conheçam comigo. Pastor Helder, pastora Fábio, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar e retribuir a disponibilidade de vocês. Quando eu convidei vocês, mesmo na correria, conseguiram estar aqui. Eu quero que você se apresente para quem está em casa, conhecer um pouquinho sobre vocês. Ah, que legal. É um prazer para nós estarmos aqui. A gente já tinha tido um episódio lá atrás, acabou que não deu certo, mas os planos de Deus, eles são perfeitos, né? E a gente está aqui hoje para contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, mas principalmente, Lu, daquilo que Deus pode fazer. Eu acho que esse é o grande ponto do que a gente quer conversar. Então, eu sou o Helder, sou pastor há 10 anos na cidade de Campo Largo, né? Inicialmente da igreja Bola de Neve Church, né? Fomos 10 anos lá e recentemente, né, debaixo da bênção do apóstolo Rina, infelizmente falecido no ano passado, nós fundamos uma igreja chamada Ruiós Christian Church. Né? Ruiós Christian Church, o que é isso? Né? Que nome, né, difícil, que nome complicado. Ruiós vem do grego filhos maduros. Né? Então, quando nós tomamos a decisão junto com o presbitério da igreja, junto com os membros da igreja, nós buscamos em Deus um nome que representasse aquilo que Deus estava colocando nas nossas mãos, que era amadurecer, né? Sair um pouco do nível raso do relacionamento com Deus. Somente filhos maduros carregam a característica do Pai, somente filhos maduros fazem a diferença, né, na sociedade, e é isso que Deus tem nos chamado para sermos agora, né? Para sermos filhos maduros, para gerarmos filhos maduros, e quem sabe aonde Deus ainda vai nos levar. Né? Eu nunca tinha sonhado em fundar algo junto com a igreja, de fundar uma igreja, nada nesse sentido, mas eu sei que os planos de Deus, ele é soberano em todo o tempo, ele já sabia de todas as coisas, ele não foi pego de surpresa, e eu creio que nós estamos fazendo parte de algo da parte de Deus naquela cidade. Né? Então, esse sou o pastor da Ruiós Christian Church, em Campo Largo. Eu falo que é o pastorzão, né? Eu sempre falo, oi, pastorzão. Pelo tamanho, né? Pastora, se apresente para nós. Meu nome é Fabiana, sou esposa do pastor Helder, pastora também agora da recente Ruiós Christian Church. Existe toda uma história também, não somente a questão do valor do nome, mas também existia a escola Ruiós, né? Isso. Que você acabou não falando. O Helder Deus já tinha colocado no coração dele há muito tempo que ele teria que fazer uma escola Ruiós. E essa escola também ela foi ganhando um significado muito grande na igreja, né? Então foi muito simples a questão do nome da igreja, porque ela já tinha o nome, Deus já tinha dado o nome, né? E, na verdade, ele continuou um trabalho através agora da nova denominação. Né? Basicamente é isso. Amém. E hoje, em oração, né? Nós estamos no 2º episódio de 2025, e em oração o Senhor tem direcionado cada episódio qual é o tema que Ele quer que nós falamos. E o Senhor colocou muito forte no meu coração que nós falaríamos sobre milagres. E eu tenho certeza que em 10 anos vocês viram muitas coisas acontecerem. A palavra de Deus, né, fala muito sobre milagre. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, nós precisamos manifestar o poder de Deus. E eu creio, pastor, que nós vamos viver um novo tempo de milagres. Amém. Porque isso se faz necessário.
Só que para que isso aconteça, nós precisamos estar manifestando, nós precisamos entender que não é a placa de igreja aqui, a placa de igreja ali, que nós somos um corpo. Sim. E isso tem queimado no meu coração. E eu queria que o pastor começasse contando, a pastora, se vocês lembram, quais os milagres que vocês lembram nesses 10 anos, assim, que você fala, poxa, isso foi um milagrão, né? Um milagrão? Eu não sei se a gente teve... Eu acho que o maior milagre que nós podemos citar é de estarmos aqui vivos, né? Amém. De estarmos aqui debaixo da providência de Deus. Esse é o maior milagre, né? Nós temos, sim, algumas curas que aconteceram ao longo desse pastoreio, né? Pessoas que foram curadas de diversas doenças, pessoas que foram curadas de leucemia, e Deus fez e Ele continua fazendo. Agora, o que é importante a gente entender é que o nosso papel é orar. O nosso papel é profetizar. Em todo culto, nós já fazíamos isso e nós continuamos fazendo isso, é orarmos por cura. E em alguns momentos, a cura ela não acontece naquele momento, né? Mas nós precisamos crer que, como eu disse agora há pouco, Deus é soberano. O nosso papel é o quê? É orar, é profetizar, é pedir a cura ao Senhor, e Deus faz, e Deus continua fazendo. E vai continuar fazendo, e como você disse, eu também creio que os milagres aumentarão, né? E isso até é uma forma de fazer com que o nome dele seja conhecido. Agora, o que nós precisamos entender é que o nosso papel é orar. Nós não podemos nos intimidar, mas e se não acontecer? Mas não, a gente tem que orar, nós temos que profetizar, a gente tem que crer que a cura vai acontecer. E Deus é soberano, né? Um dos pontos que ontem mesmo nós estávamos em casa, e até acho que faz parte... Vou começar a colocar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Fica à vontade, deixa, como diz assim, aqui o Espírito Santo não fica numa caixinha. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou, né? Então, amém, que ele esteja aqui. E talvez faça muito sentido para quem vai estar ouvindo. Porque muita gente se frustra quando não vive um milagre. Muita gente, mas eu orei e Deus não fez. E até chega ao absurdo de culpar a Deus. Mas nós precisamos entender que Deus tem as suas características e Ele é eterno. Deus é poderoso, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as eras, né? E Deus é soberano. Então, existem momentos onde o maior milagre não vai ser aquela cura em específico, mas o que Deus vai fazer através daquela cura. E eu acho que esse é o ponto. Nós cuidamos, eu tenho esse testemunho que eu nunca contei, né? Nem na igreja, acho que eu falei sobre isso, estou falando aqui pela primeira vez, mas nós cuidamos da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, no final da sua vida, minha mãe sempre foi uma espécie, minha mãe sempre foi o nosso, sabe, nossa coluna de honestidade, justiça, de cristianismo, uma pessoa sempre muito honesta, e ela criou seus filhos dessa forma. Só que no final da sua vida, ela passou por situações difíceis na vida dela. E no final da sua vida, ela desenvolveu uma demência. Ela teve uma meningite e ela desenvolveu uma demência. E ela acabou, no finalzinho, indo morar com a gente lá em Campo Largo. E nós cuidamos, eu e a Fábio, nós cuidamos ali da mãe nesses anos finais. E muitas vezes, Lu, eu orava e pedia, Deus, cura minha mãe. Ela não merece. Deus, cura minha mãe. E eu orava, e eu não via. E o quadro só se agravava. E aquilo era como se fosse um teste, sabe, de fé. Assim, você vai continuar crendo e me servindo e orando por cura, mesmo que você não veja? O quanto você confia em mim? E nós continuávamos, né, a orar. E teve um determinado momento que eu orava, a minha oração já era, Deus, ou o Senhor cura, ou o Senhor leva ela. Só que, engraçado que a gente vai descobrindo as coisas que Deus vai fazendo, e por isso Ele é soberano. Nesses últimos anos, como Deus mudou no meu caráter, o cuidar da minha mãe e enfrentar toda a situação. Como Ele me preparou para o momento que nós estamos vivendo hoje, como igreja. Então, a minha mãe, até o finalzinho da sua vida, até talvez sem intenção, ela me ensinou a ser um filho melhor, a ser um pastor melhor, a ser alguém mais preocupado com os outros, a ser alguém mais vigilante, né? A Fábio também, em alguns momentos, tem as suas crises ali com relação à doença, enfim, pode falar um pouquinho mais à frente. Mas como isso nos preparou? Então, o que eu queria trazer aqui Deus é soberano. E mesmo que você não veja a cura
Eu tô orando, Deus. Tenha plena convicção que se você está amando ao Senhor, invocando a Ele de todo o seu coração, esse processo que você está vivendo, Deus está transformando você e te preparando para algo lá na frente, a qual vai ser muito útil para o reino. Então, eu acho que estou trazendo um pouco desse testemunho assim de milagres, né? Porque é muito legal quando a gente fala assim, milagre aconteceu, e muito, muito bacana, glória a Deus, Deus vai continuar fazendo, nós continuamos orando nesse sentido. Mas nós precisamos também entender da soberania de Deus. E que em momentos onde o milagre ele não acontece, é porque ele está trabalhando num milagre ainda maior. Sim, sim. Né? A porta aberta é ele, a porta fechada também. É ele. É ele. É ele. É sempre ele. É sempre sobre ele. Então, eu acho que o tema que você trouxe, milagres, para esse episódio em específico, né? E tudo aquilo que Deus está te direcionando a fazer, é que a gente possa trazer essa clareza também de quem é Deus. Deus é soberano. Deus, ele é tudo para nós. Então, quando nós cremos nisso, Lu, os milagres acontecem, mas nós conseguimos enxergar, né? Então, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo quando a porta é fechada, mesmo quando você tem que ir de um lugar para outro, desde isso, ele continua fazendo, ele continua sendo soberano. Amém. Amém. Acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho assim daquilo que a gente tem vivido, sabe? Até porque muitas vezes a gente... Por isso que eu falei do milagrão, né? Então, muitas vezes a gente fica olhando pro milagrão. A gente fica esperando, mas Deus está fazendo coisas ao seu redor, dentro da sua casa, no seu caráter, ali, do seu ladinho. São coisas pequenas, mas através desse pequeno é que se faz o grande. Através do pequeno é o grande. Eu tenho uma frase que eu sempre digo. O que nasce grande é monstro. E o que não cresce está doente. Então a gente precisa entender que o que Deus faz é tão perfeito que ele nunca vai te dar nada grande já, de uma vez. Mas ele vai te preparar no pequeno para você chegar no grande que ele quer. E eu tenho, de algum tempo para cá, Deus tem me levantado por algumas orações, por algumas coisas. Eu tenho visto milagres de cura, de libertação. Porque para mim a libertação assim, é algo que... Sabe, o meu coração se alegra. Eu digo assim, é menos um escravo da maldade e tal. E eu falo pro Senhor, Senhor, que eu veja mais, que eu possa ver esses milagres, porque quanto mais eu vejo, mais meu coração anseia por isso. E sabe o que acontece, pastor? Menos eu reclamo da vida. Quanto mais eu vejo essas pessoas, esses milagrezinhos, sabe, essas coisinhas pequenas... Amém. Acontece alguma coisa, porque se é outro tempo, né, pastor? Já, porque o carro estragou, porque não sei o quê. Não, hoje não. Hoje você vive um dia de cada vez. Você vive na dependência de Deus. Se tá dando certo, amém. Se não tá, é porque tem que fazer alguma coisa diferente. Então, quando Deus colocou no meu coração sobre milagres, nós vamos falar aqui, né, sobre alguns milagres tão famosos, né? Até eu tinha separado ali alguns milagres. Tem muito, acho que na Bíblia, se eu não me engano, relata próximo a 40 ou mais de 40. Eu creio que sim, não sei o número exato. Um dia eu fiz um estudo sobre isso, se eu não me engano é 40. Assim, que é relatado ali de Jesus. De Jesus, né? Fora Elias, fora Elias, Jesus, não me lembro quem mais. Enfim. E aí eu falei, nossa, mas se você parar para pensar, hoje acontece muito mais do que 40 milagres. Nossa. Hoje. Ou seja, é porque nós não estamos levando a palavra de Deus corretamente para os lugares. Existe até um texto, eu não vou saber precisar, mas que fala que se fosse registrar todos os milagres que Jesus fez, aqueles foram que foram registrados. Sim. O que ele fez foram muito mais. Sim. Né? Então, a gente tem que orar por isso, sabe? A gente tem que crer nisso, a gente tem que... E o que você disse é muito importante a gente frisar, assim. Porque o que acontece? Qual é o nosso problema nos dias de hoje? Assim, se você fosse olhar para uma sociedade conectada, moderna, qual é o problema? É a ansiedade. Muita gente anda ansioso com o dia de amanhã, muita gente anda ansioso com as situações. Agora, quando você entende que a sua vida é do mestre, quando você entende que a sua vida ela está na dependência de Deus, o que você falou é bem isso, cara, deu certo, amém. Eu vou fazer o máximo para que tudo dê certo. Mas se não deu certo, Deus sabe. Então a gente diminui até a nossa ansiedade. Porque a nossa expectativa já não está mais nas coisas, ela está em Deus. Porque o que é a ansiedade? É aquela necessidade, né? Aquela esperança de que algo aconteça e não acontece. Então você vive naquela expectativa, não, vai dar certo, tem que dar certo, vai dar... e não deu. Agora, quando você começa a viver algo nesse sentido de
pô, cara, eu preciso depender de Deus. Se Deus, eu vou viver o dia de hoje. Tem uma música do Gerson Borges, que ele fala sobre o hoje. O hoje, o importante o hoje. Hoje, né? E o amanhã eu sei que Deus cuidará. Então, quando a gente coloca a nossa fé nisso, a nossa ansiedade. Quantas pessoas passando por ansiedade? Nossa, por é a depressão, doença do século, né? Agora, o que você falou faz muito sentido. Cara, eu vou me preocupar com o hoje. E o amanhã eu sei que Deus cuidará. Às vezes o meu esposo olha pra mim e fala assim, meu Deus, você vive no mundo de Nárnia, né? Pra você tudo tá bom. Eu falei, gente, eu aprendi a viver tanto na dependência de Deus, tanto, que, tipo, nem os boletos me preocupam mais. Porque, primeiro, lógico que com consciência, com direção, e você faz a sua parte. Mas eu falo assim, Senhor, o senhor tem certeza que é pra mim assinar um contrato com a agência de Juim de 1 ano pra, né? É isso, Senhor? É isso? Amém. Então vamos assinar. Como que vai vir o dinheiro? Deus proverá. A gente entra no louvor, né? E por que eu falo isso? Porque você viver na dependência de Deus é muito bom. Você viver na dependência de Deus, você não vai reclamar. Você vai entender que tudo que vem é dele. E você vai ver que aquilo que não deu certo é porque ele está te livrando de algo. Ele está te preparando para algo. Então, até quando você ganha um não muito grande, tipo, fica perdida aí, vagando por vários lugares, você fala, meu Deus, mas e agora? E Deus não te responde naquele momento. Porque se Deus te responder toda vez que você pergunta para ele o que você quer, você vai se tornar um filho mimado. Você não vai chegar no filho maduro. Exato. Você não vai ser um filho maduro. Porque se você der tudo pro teu filho já assim, ó, pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, o teu filho vai ser um filho mimado ou não vai? Vai ser. E aí? Tudo na hora, né? Tudo na hora. Então, eu entendo que hoje Deus realmente, ele quer filhos maduros. Ontem a gente falava, até o nosso pastor lá da onde eu faço parte do ministério, o pastor Roberto dizia assim, Deus tá cansado de você ir na praia e olhar e chegar e molhar só os seus pezinhos. Começa a ir pro fundo, porque Deus quer que você se entregue para ele aonde você não consegue mais. Porque Deus só vai tomar conta da sua vida o dia que você não tiver mais controle sobre ela. E quando ele falou aquilo, eu falei, uau. No raso é fácil, né? A onda vem, a gente sai correndo, vai para areia, mas e lá no fundo? Aonde se você precisar, você não tem mais pé. Quem vai cuidar de você? E só chega lá quem é grande, né? Quem é filho crescido, né? Exatamente. Crianças não vão pro fundo. Crianças, exatamente isso ele falou. Crianças não vão pro fundo. Crianças vão ficar fazendo castelo e quando a onda vem e derruba, a criança começa a chorar porque derrubou o seu castelo. É isso aí. Foi essa figura que ele falou e foi muito legal que agora me veio para dividir aqui. E é isso. É isso. O reino de Deus, ele é muito mais do que a gente tem feito. Uma coisa, pastora, até depois eu quero que a pastora fale um pouquinho também, a gente se limita muito às nossas necessidades, né? A gente olha para o nosso umbigo. E o Senhor tem falado muito comigo assim, não é sobre você. Tanto que tem uma palavra que o Senhor me deu há uns 3 meses atrás, que eu tenho que ler ela dia e noite e meditar, que é João 3,30. João 3,30. Que ele cresça e que eu diminua. E eu olho aquilo e eu falava, nossa, mas se você parar para analisar, mas por quê, né? Então, um versículo curtinho ali, mas olha o peso desse versículo. Por quê? Porque não é sobre mim. Não é sobre a Luciana, não é sobre o pastor Helder, não é sobre a pastora Fábio, mas é sobre o que nós carregamos. O que nós carregamos para o Senhor? Sim. Quantos filhos tem lá na sua casa? Quantos filhos o Senhor colocou lá dentro para os pastores, né? Cuidar. E é fácil? Não é. Mas até na nossa decisão, né? Quando nós decidimos, quando tivemos a oportunidade de emancipar a igreja, a nossa preocupação com eles foi a primeira preocupação. Foi a principal, né? A principal preocupação. A Fábio chorava, assim, ela falava, amor... Tem muita gente, é muita família. Porque todo mundo é notório assim algumas situações que o ministério passou, e eu creio que vai ser vencido e Deus será glorificado. Amém. E não temos problema algum com isso. Até é importante dizer, tem irmãos pastores do Bola que nós amamos, nós amamos de coração. O pastor de Curitiba, o pastor Sal, a pastora Karen, fizeram o nosso casamento, amamos a vida deles, são homens e mulheres, né, de Deus, pastor Henrique, pessoas... que a gente ama, né? E que continuaram no ministério. Então, nós queremos que isso vai passar e a obra vai continuar. Amém. Né? E é isso que a gente tem que crer. O reino, ele avança, né? Ele sempre avança.
Mas quando nós pensamos na questão, a Fábio chorava. A mãe, né? Ela, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Será que a gente... Amor, a gente não pode largar o povo. Uhum. Então eles, os filhos que Deus colocou, né? Nas nossas... Talvez o nosso cuidado, né? Nas nossas mãos. Nós não somos donos de ninguém, né? Mas os nossos cuidados. Eles foram... Nós temos um amor profundo por aquela igreja. Nós temos um amor profundo pela cidade de Campo Largo. E estes filhos... Então, esse é o objetivo, fazer com que eles cresçam, né? Fazer com que eles amadureçam, que eles governem os seus lares, que eles governem as suas casas. Eu acho que pouca gente aprendeu algo sobre a pandemia. Onde não tinha mais um templo para você... Estava tudo fechado e você tinha que ser igreja dentro da sua casa. Então Deus tem colocado muito isso no nosso coração, sabe? Gerar homens e mulheres maduros espiritualmente, que governem suas próprias vidas, seus lares, né? E uma igreja sadia, ela é composta de famílias sadias. Né? Então, acabei entrando nesse assunto aqui, mas acho que foi bem isso, né, Fábio, que a gente passou naquele momento ali, né? Coração apertou, né? Eu imagino. Nós estávamos de fora e eu lembro um dia, né? A minha irmã passou anos com vocês, né? Sim. E o Tiago. E o Tiago passou um tempo fora da igreja. Graças, para honra e glória do Senhor. Hoje tá bem. Né? O Pedro, aquele toquinho que nasceu lá, se batizou. Então, assim, é só... Meu Deus, Deus é maravilhoso. E aí a gente se reuniu junto lá no café. E a gente começou a orar, e o Tiago chorava, e o Tiago dizia assim, dói meu coração, porque eu vi aquele ministério, eu sei quem eles são, e ele falou, dói meu coração, ele falou assim, eu tô muito triste, eu tô muito arrasada. Eu falei, isso é ser igreja. É isso aí. Isso é ser igreja. Talvez seja isso que o Senhor permite porque o que aconteceu foi uma permissão de Deus para que nós também podemos cair. Nós também, a palavra diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, por que nós ainda continuamos sendo crianças mimadas, que nós olhamos para o homem, para a falha do homem, e não porque ele carrega? Olha o que esse homem carregou. Olha quantas pessoas libertas, salvas, através do que ele carregou. Então, a gente precisa parar de olhar para o homem. A gente precisa olhar para Cristo. Porque é Cristo que governa a igreja. É isso aí. É Cristo, é Cristo. Ele é o cabeça. Exatamente. Então, por que isso acontece, pastor? Porque ainda é muita criança. É verdade. Muita criança, muita gente achando que tem razão para tudo, né? Ontem, no final do culto, eu não sei qual foi o momento, mas eu falei, gente, a gente precisa, como filhos maduros, parar de condenar as coisas. Porque fulano, porque ciclano, porque, né, o homossexual, o não sei quem, a gente condena, mas a gente se esqueceu, nós nos esquecemos, que o mundo já nasceu condenado. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar aqueles que já estavam condenados. Então, o nosso papel como igreja é amadurecer, é seguir a sã doutrina, é aprender da palavra, é praticar a palavra, sermos filhos maduros de verdade, né? Mas entender que o mundo já está condenado. Nós estamos aqui para fazer um papel contrário. É triste tudo que acontece, é triste tudo que... Mas eu vejo que até nessas coisas a mão de Deus ela vai operando e Deus vai fazendo os seus milagres, os seus milagrinhos nessas questões. E o que você falou para mim foi muito importante, assim, né? A gente chorar com os que choram, né? Ninguém fica alegre quando as coisas não vão bem para alguém, né? Nós não podemos nos alegrar nesse sentido, porque isso não é cristão, isso não é ser, sabe, um discípulo de Jesus. Eu vejo os discípulos de Jesus, quando o corpo de Cristo está lá na cruz, José de Arimateia e Nicodemos vão e pegam e cobrem o corpo de Cristo. Olha que atitude linda. Eles vão lá, eles cobrem. Por quê? Porque aquilo era uma vergonha. Ele estar lá, era uma vergonha estar naquela situação. E qual é a atitude deles? Eles vão cobrir aquela vergonha. Eles vão cobrir o corpo de Cristo, que foi crucificado pelos nossos pecados, que recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados, mas eles cobrem, eles guardam, eles fazem todo o ritual e sepultam Jesus. Então eu acho que hoje em dia a gente precisa ser mais como José de Arimateia, mais como Nicodemos, mais assim, cara, a gente precisa... a Lu tá passando por uma situação na vida dela, como que eu posso ajudá-la? É em oração? Que seja em oração. Eu consigo sentar? Vamos sentar, vamos tentar ajudar, vamos aconselhar, vamos fazer o que a gente pode fazer.
porque o corpo de Cristo, ele precisa ser guardado, né? Então, eu acho que, poxa, foi muito legal o que você falou. Eu amo a vida do Thiago, da Leila, amo a vida deles. Hoje eles estão em outro ministério e eu creio que é para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, né? Aqui a gente não fala de placa, a gente fala de reino. E Deus tem colocado muito no nosso coração que Deus vai fazer na cidade de Campo Largo. E eu creio que no Brasil não é só debaixo de uma denominação, sabe, Lu? Eu tenho entendido que Deus vai... O avivamento dos últimos dias, ele não vai ser com placas e nem com celebridades. Ele vai ser feito no nosso dia a dia, com pessoas que não estão nos podcasts, que não estão sabe? Deus vai levantar essas pessoas. Recentemente, a gente recebeu algumas direções e o Senhor falava ao coração de algumas irmãs e lá na igreja eles falam que eu sou a irmãzinha do coque, tá? E aí, na direção de Deus, que Deus estava escondendo algumas pessoas improváveis, que Deus estava separando pessoas anônimas, que na hora certa, na hora do avivamento, Deus ia manifestar essas pessoas no meio do povo. E foi muito forte, assim, foi muito tremendo. E eu acredito que por que isso vai acontecer? Eu creio, Luciana, porque o Senhor, ele não precisa de plateia, o Senhor, ele não precisa de nenhum de nós, mas ele quer nos usar se nós entendermos João 3,30. Se nós entendermos que ele precisa ser exaltado, ele precisa ser aquele que aparece. Por quê? Porque a gente não precisa ter a necessidade de aparecer. Verdade. Conte para nós um pouquinho agora, pastora Fábio. Falando sobre o tema, né, milagres, eu aqui pensando, eu vivi um grande milagre logo que me converti, vi muitos milagres também, não só através da minha vida, mas da vida de outras pessoas, mas eu entendo que a manifestação do milagre é uma ativação da fé, e a fé que a gente tem que ser ativada diariamente. Lógico, lá no começo, logo que eu me converti, eu tive eu vivi algo extraordinário em Deus. E a maturidade, a rotina, o tempo vai trazendo a gente para uma letargia, assim, quase isso. E Deus vai lá e te coloca numa situação, te permite passar por uma situação para você viver um novo milagre. Eu falo isso porque eu vivo minha vida, assim. Eu tenho uma doença crônica que lá no início, né, amor, foi realmente um milagre, porque eu estava super mal, os médicos fazendo exames, internamentos e tal, e eu fiquei de um dia para outro, um dia que eu entreguei ao Senhor, no outro dia eu já não tinha mais nada, e fiquei por muitos anos assim. E agora, há uns 2 anos para cá, eu tenho passado pela mesma luta, mas eu entendo que agora quem eu sou e por que Deus está fazendo isso, permitindo isso, para que eu seja refinada, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu nem me lamento. Eu sei, Senhor, eu sei que isso é um processo e eu vou passar por ele e eu vou voltar melhor 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes melhor do que eu era. Então, eu entendo assim que testemunhos de milagres a gente tem todos os dias. Até nessas situações que são situações que a gente não espera, que a gente não quer. Arrebentou um carro, estourou um pneu, perdi um emprego. Deus permitiu, mas porque para trazer um outro nível. Ali você vai entender, daqui a um tempo eu vou entender. A gente tem que... Como que a gente vai passar esse processo? É ou não é? É. E eu glorifico a Deus todos os dias. Porque se não fosse por Ele, quem eu seria, né? Fala um pouquinho do processo, assim, né, amor? Em 2009 nós nos convertemos e a Fábio tinha um diagnóstico de lúpus muito avançado, né? Os médicos davam poucos anos de vida, né? Porque eu passei por vários tratamentos, eu não conseguia estabilização. E eu estava, uma época, sem conseguir andar já não conseguia nem andar, né? E quando nós nos convertemos em 2009, assim, dia para noite, a Fábio foi curada. Eu fui internada, eu estava com problema renal na época. Na verdade, não fui internada, eu fui para o hospital e a médica falou: pegue suas coisas, peça para alguém trazer suas coisas que a gente vai te internar. Aí eu falei: posso eu pegar?
que eu quero resolver umas coisas em casa para eu vir. Aí eu fui, era uma sexta ou um sábado, né? E no domingo tinha um culto, a gente não ia na igreja. E naquele dia, o Helder estava chorando muito que tinha falecido o primo dele. Chorando, assim, muito triste. Daí eu falei para ele, quer ir na igreja? Tipo, uma coisa que eu nunca tinha... Olha, sinceramente, eu assim, já tinha ido visitado uma igreja ou outra, mas eu nunca tinha pisado numa igreja de verdade. Aí ele, por eu ter falado, ele falou, pode ser, vamos. Ele ainda falou, mas eu não quero ir na igreja que eu ia lá anos atrás, quero ir em outra igreja. Eu falei, vamos na igreja do teu cunhado. E naquele dia eu fui. Sei que no fim eu não voltei para o hospital, né? Era um dia que eu teria que ter ido para o hospital. No outro dia, na segunda-feira, eu voltei, ela repetiu os exames, não tinha mais nada. Olha só. É impossível, né? Meu Deus, isso é um milagrão! Isso é um milagrão. Em um dia, você não consegue recuperar todos os parâmetros, né? Aí ela falou, olha, aqui não está aparecendo mais nada, então vai para casa. Eu falei, caramba. E nós testemunhamos por quanto tempo isso? Nós vivemos, isso faz 15 anos, né? E a Fábio estabilizou. Eu ia para a praia, assim, a pessoa com lúpus, ela não pode tomar sol, por exemplo, porque o sol, ele ativa a doença a ponto de ter consequências graves. Eu ia para a praia surfar, eu me torrava no sol. Olha. Agora, daí o que aconteceu? De uns anos para cá, eu tive uma reativação, até demorei para acreditar que fosse, né? Mas também nunca duvidei de Deus. Entendi isso como processo. E estou no processo novamente. Que coincidiu um pouco com a vinda da mãe, né? Foi. Talvez o emocional. O emocional da Fábio tem um pouquinho mexido ali. Sim. Até porque o lúpus é uma doença que desperta pelo gatilhos emocionais. Sim, né? Sim, é uma autoimune, né? É. Assim, ó, você falando... quando eu orei e o Senhor me deu esse tema... o Senhor me deu 2 pessoas, né? Vocês, o casal, e me deu mais uma pessoa para convidar para vir. E como você estava internada agora esses dias atrás, no dia que eu mandei a mensagem para o pastor, eu falei, né? O Senhor de madrugada pediu que eu orasse, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu mandei a mensagem para o pastor, eu tô com a Fábio no hospital. Daí eu vi o stories e tal. Daí eu falei, tá bom, então não é para mim convidar eles, é para mim convidar outra pessoa. E eu convidei outra pessoa, e outra pessoa falou, eu tô trabalhando direto, não posso ir. Eu falei, ué, Deus, mas e agora? Aí eu mandei um bom dia, não sei o quê, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, a Fábio já tá em casa. Mas eu não tive coragem de fazer o convite. Aí eu falei, Deus, me ajuda, porque eles acabaram de passar por uma situação, né, final de ano, aquela correria. Aí de onde eu falei, é agora. É agora. Pra quem não sabe que tá em casa, há 2 anos atrás o pastor Helder gravou um episódio no Lucast. Na época o foco era empreendedorismo, mas mesmo assim eu já sabia que era, né, sobre Deus e tal. E no dia que o pastor gravou, o único pastor que gravou, eu lembro que eu tinha feito convite para outros 2 pastores e eles negaram e não quiseram vir. E aí o pastor, na hora, não, eu vou lá, vou falar de Deus sim e tal. Gente, deu um temporal em Campo Largo, na época o estúdio era em Campo Largo. Deu um temporal, resumindo, a gente teve um corte. Um corte do episódio, e daí o pessoal mandava mensagem. Lua, onde que tá o episódio completo? Eu quero assistir. Eu, Ai, que dó. Aí eu fiquei muito revoltada. Eu falei, meu Deus, mas não pode. Como é que pode? Hoje eu entendo que era o processo que eu precisava passar para chegar aqui. Sim. Eu precisava amadurecer aqui. Eu precisava estar preparada, porque se eu... Talvez o Senhor tivesse me entregue o sonho, o desejo do meu coração lá 2 anos atrás, será que eu teria feito realmente para Deus? Eu já me fiz essas perguntas milhares de vezes. Será que eu estaria firme até hoje? Porque eu me mantive firme assim como você. Porque eu creio que Deus está fazendo. Sim. Eu sei que Deus, tudo que eu passei nos últimos 2, 3 anos aí, o último ano, então, eu digo assim, é um milagrinho atrás do outro, mas é aonde que você pensa 1 milhão de vezes, meu Deus, será que Deus está comigo mesmo? Aí você fala, não, mas eu creio. Mas eu creio, eu declaro, eu profetizo. E aí eu vou entendendo o processo. Que talvez é exatamente isso que você está falando. Porque assim, grandes desafios e grandes responsabilidades, né? Eu me coloco como uma pessoa que tem uma grande responsabilidade com Deus. Eu tenho certeza, de com todo o meu coração, todo o meu espírito, que Deus, ele me entregou algo muito grande. E eu tenho certeza também que naquele momento, lá atrás, há 15 anos atrás, para eu estar com o Senhor, eu teria que passar eu teria que ver o milagre.
Agora Deus falou para mim, você vai passar pelo processo, porque eu vou te refinar nesse tempo. Uma joia. Exatamente igual uma joia, né? E quando você vai extrair uma pedra preciosa como é uma pedra feia, você tem que bater nela, lixar, até extrair ela. E eu sei que Deus está fazendo isso comigo, eu tive sonhos. E com Deus falando, eu preparei palavras, eu ministrei a igreja sobre isso. Só que Deus espera que o nosso coração esteja puro. Que nem eu falei do menino da multiplicação lá de pães e peixes. Por que Deus pegou uma criança? Porque Jesus pegou uma criança para fazer o milagre. Porque o coração dela estava puro para aquilo. Ele dependia 100% de Jesus. De Jesus. E eu creio que é o processo que eu, Fabiana, estou passando agora. Deus está me refinando e ok, eu aceito esse processo, Senhor. Porque eu sei que é difícil. Tem dias que é. Tem dias que não é, mas tudo bem, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu vivi muitos milagres também em outras áreas, a gente viveu milagres financeiros, se a gente for pensar, né? Teve uma vez que eu fiz uma oferta para a igreja, era o valor de uma prestação no meu apartamento, e era uma coisa que para mim, lá no início, quando eu me converti, era algo que me preocupava demais. Parte financeira, Parte financeira. O dinheiro simplesmente apareceu na minha conta. Quer dizer, eu entreguei na igreja, daí eu falei, seja o que Deus quiser mesmo, que agora eu vou ver como é que eu vou fazer para pagar a prestação do apartamento. No outro dia, tinha um dinheiro na minha conta, eu não sabia de onde veio, e até hoje eu paguei a prestação e não senti nada. E mas até Deus hoje nunca faltou nada pra gente. Nada. Nós prosperamos nesses 15 anos, né? Muito. Eu ganhava mais, eu acho que porque eu tinha uma função... Nós temos um trabalho secular também. A gente não é remunerado pela igreja. E eu fui gerente por muito tempo, né, de território. E eu ganhava muito mais. Hoje, eu com uma função muito abaixo, a gente vive melhor, se a gente for pensar. Então, Deus ele foi provendo. E não porque eu pedia para Deus ou algo assim, mas porque eu me submeti ao processo. Então, eu acho que a grande sacada de Deus em relação ao milagre é que a gente tem que depender de Deus, não do milagre. Entende? A gente tem que... E o milagre vem. Sim. Dificuldade, todos os apóstolos passaram, eles estavam ali com Jesus. A gente dizer que a vida vai ser muito tranquila, não, Jesus não prometeu isso, Deus não falou isso, mas a gente tem que entender que a gente tem que depender dele para que tudo dê certo. Amém. E isso que aconteceu na minha vida. E acontece até hoje. Né? Amém. E daqui a um pouco você volta aqui e vai dizer, eu trouxe uma palavra para vocês naquele dia que eu falei, porque naquele dia eu vim no carro falando sobre uma moça de lúpus, eu não sabia. Eu sabia que você tinha alguma coisa, mas não sabia qual era, né? E agora a hora que você falou, eu falei, meu Deus, olha só. Deus vai... né? Vai trazendo as coisas. Vai trazendo e não tem. Quando você falou de milagre, eu lembrei de um milagre agora. Logo no início, quando eu me converti, isso em 2018, acho que foi. Eu estava um dia na igreja e a cabeça também, financeiro. Eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. E eu estava lá no culto, mas a minha cabeça não estava no culto. Porque eu estava pensando no outro dia, porque eu precisava pagar. Eu lembro que na época era um boleto de, vou chutar, R$1.500. E era um boleto alto, né? E eu falei, meu Deus, hoje não deu certo, e dependendo da venda e tal. Aí eu fui para a igreja, peguei o dinheiro do caixa que tinha, coloquei tudo na bolsa, deixei só umas moedinhas, porque recentemente tinha estourado a porta e levado o caixa. Eu falei, vou levar tudo, e coloquei na bolsa. E aí fui para a igreja. Chega na igreja, aquela voz suave, linda, maravilhosa, dá tudo que você tem. E dá tudo que você tem. Isso é coisa do inimigo, a gente sempre acha, né? Aí daqui a um pouco o corpo da gente começa a reagir, né? E tremer e suar frio. Eu falei, meu Deus. E eu sempre tive um temor, assim, desde quando eu decidi, né? Vou caminhar com Jesus, um temor muito grande. Na dúvida, eu prefiro fazer. Porque se não for, Deus vai me perdoar, mas na dúvida eu prefiro fazer. E aí eu falei, meu Deus, será que é de Deus isso? Eu sei que eu peguei o envelopinho. Até moeda, tudo que tinha na minha bolsa. Não me pergunto quanto que tinha, eu não sei, mas eu sei que não era o suficiente para pagar aquele boleto, porque era, mas vamos chutar lá, 300 e poucos reais. E eu catei tudo aquilo ali e coloquei, e na hora da oferta fui lá, levei e falei, Senhor, tá bom, amém, deve ter algum propósito. Eu entreguei. No outro dia fui trabalhar,
E falei, Senhor, me ajuda. O Senhor pediu para eu dar tudo que eu tinha. Assim como aquela viúva. Eu dei tudo que eu tinha, mas eu preciso, Senhor, pagar minhas contas hoje. Mas o Senhor vai me... Olha só o que eu orei. O Senhor vai me dar força para eu conseguir pagar esse boleto no final do dia. E vende não sei o quê, e liga para o vendedor, você sabe quem que é, né? E liga para um, e liga para outro, e vende isso, oferece coxinha, e vende no iFood, e aquela coisa toda. No final do dia, eu tinha o dinheiro para pagar. Eu juntei vendendo. Mas aí, Deus não faz milagre desse jeito. Não é com a força do nosso braço. Fui pagar o boleto. Na lotérica, pertinho. Pip, pip. Senhora, a senhora tá enganada, esse boleto já tá pago. Não, tem alguma coisa errada? Olha os próximos. Não, tá pago. Olha do mês que vem. Não, mas é esse aqui vence hoje. Não, senhora, já tá pago. A gente ainda duvida de Deus. O que eu fiz? Liguei para a empresa, viu? Eu queria confirmar, tem um boleto assim, 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 tal, do carnê tal. Você confirma para mim? Não, senhora, tá baixado, o boleto tá pago. Vou dar um corte aqui agora. Vai, pastor. Vou dar um corte. Olha só. Deus não quer o seu dinheiro. Muita gente faz uma troca. Eu vou para a igreja para ser abençoado. Não, Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer o teu coração. Só que muitas vezes o nosso coração, ele está onde? No dinheiro. Não dá para servir a dois deuses. Muitas vezes o nosso coração está no time de futebol, está no nosso trabalho, mas Deus quer o nosso relacionamento, Ele quer o relacionamento. Então Deus não quer o seu dinheiro, mas Ele quer o teu coração, Ele quer a sua fé, Ele quer a sua confiança, Ele quer a sua esperança nele, né? Então, muitas vezes as pessoas entendem esses testemunhos de uma forma errada. Olha só, então eu vou dar... Aí acaba se frustrando. Não é isso, cara. Não é uma troca. Não é uma troca. Deus quer teu coração. Então ali, o que Deus te ensinou, né? O que Deus nos ensina quando a gente passa por esses milagres financeiros? É a dependência de Deus. É a dependência. Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso relacionamento, Ele quer o nosso amor. Ele não divide, Ele não quer... Sabe, a glória não pode ser dividida. É só Ele. Nós somos a personificação da glória de Deus. No início, quando Deus cria o homem, Ele diz... Ele cria o homem a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. De quem? De Deus. Então nós nascemos para glorificar a Ele. Então, quando esses milagres acontecem, o único objetivo é glorificar a Deus, não é, que legal, agora eu dei e fiz um propósito. Cara, não, se isso partir do teu coração, você está fazendo errado. A única pessoa que prometeu, né, alguma coisa em troca de dinheiro, de governo nessa terra, foi Satanás, quando tentou Jesus lá no deserto. Então, cara, você está servindo ao Deus errado. Né? Deus quer teu coração, Deus quer que você entregue a sua confiança nele, a sua dependência nele. Né? E aí as coisas elas acontecem, aí os milagres acontecem, né? Não, e acho que por isso que para mim foi muito claro, assim, que eu falei, meu Deus, eu aqui querendo fazer na força do meu braço, mas por quê? Eu entreguei e pronto, e fui viver a vida. Só que o Senhor mostrou para mim assim, quando eu te peço algo, para mim, tá? Ficou dessa maneira. Quando eu te pedir algo que você faça de todo o teu coração, pode deixar que eu cuido do restante. Para mim ficou muito claro isso. E eu sempre falo, hoje, quando eu falo que eu vivo na dependência de Deus, eu vivo na dependência de Deus mesmo. E há um ano, assim, literalmente na dependência de Deus. Tem dia que eu tô a pé, tem dia que eu tô de carro, tem dia que eu tô de Uber. Não importa. É um dia de cada vez na dependência de Deus. E Deus vai provendo. Por quê? Porque não pode ser nada que divida o meu coração. Até esses dias uma pessoa falou isso para mim. Tem coisas que o Senhor permite que aconteça porque Ele ainda sabe que lá no teu coração existe algo ainda que pode dividir a glória dele. E a gente sabe que Mamon é a única coisa que é citado como um Deus, né? Porque a gente, infelizmente, a gente pode corromper nesse sentido. Então, todos os dias é uma luta. Todos os dias. Só que quando você começa a entender tudo isso que o pastor acabou de falar, esse corte, né? Você vê que o que Deus faz, Ele não deixa você perecer em nada. Nada. Você pode ganhar menos, mas a tua prosperidade não vem do dinheiro.
Gente, eu falo, eu ganhei tanta coisa esse último ano, eu ganhei tanta coisa. Uma oferece a unha, outra oferece o cabelo, a outra, quero te abençoar. Olha, eu tenho um sapato lá que não me serviu, quero te abençoar. É tão lindo que você fala assim, amém, Senhor. É Deus cuidando, né? Mas um milagre, né? Citando um outro milagre aqui, foi na fundação da igreja. Quando nós, então, decidimos ali, foi tudo muito rápido, sabe, Lu? Apesar de eu e a Fábio e o presbitério da igreja, nós já estarmos já há algum tempo meio que desconectado, entendendo algumas coisas diferentes, nós tomamos uma decisão, nós recebemos a opção, né, de emancipar a igreja numa segunda, numa terça, nós oramos e jejuamos, tivemos um dia de jejum, falei, Deus, será que é pra gente ir? E nós sonhamos, eu tive um sonho, né? Eu sonhava, de terça para quarta, eu sonhava que eu estava passando massa corrida numa igreja. Mas não era a igreja que eu estava, junto com alguns irmãos. E eu acordei e falei, acho que é um sinal de Deus. Mas fiquei quieto, a Fábio teve um sonho, que ela estava num lugar e a gente ia fazer uma viagem de helicóptero. E ela estava esperando eu chegar pra gente fazer essa viagem de helicóptero. E ele demorava. E eu demorava. Meu sonho, ele demorava. E aí, enfim, resumindo, a gente chega, a gente sai, ela fala que ali eu não sabia pilotar, né? Perdeu um pouquinho o controle no começo, mas daí no final ele conseguiu conduzir e a gente passava nas montanhas. E o voo era lindo, assim. Lindo. E ela me contou isso no outro dia, na quarta-feira. Falei, Fábio, ela, amor, não sei o que significa. Eu falei, amor, eu tive esse sonho, você teve um sonho assim, eu creio que Deus está direcionando para emanciparmos a igreja. Mas mesmo assim, vamos conversar com o presbitério. Conversamos com o presbitério da igreja. E foi unânime. Pastor, nós estamos com você. Talvez se um levantasse e falasse assim, talvez, será? Não, todos, pastor. Todos. Nós entendemos que é da parte... Então, confirmou. Né? Então, só que mesmo assim, o que fica no nosso coração? Meu Deus, antes, né, a igreja ela tomava todas as decisões, ela pagava tudo, então não tinha nada no nosso nome. Agora é diferente. E o medo? E o medo, falei, meu Deus, e se não der certo? Meu Deus, se o povo sair da igreja, a gente tá num barracão, a gente tem que pagar o aluguel, a gente tem os compromissos, a gente tem as coisas para fazer, porque uma igreja é isso. Sim, né? sim. Ela tem compromissos a serem pagos. E nós fizemos um voto, eu e a Fábio, nós recebíamos ali uma prebenda, né, um valor inicial ali, nós abrimos mão, falou, Fábio, nós vamos abrir mão desse valor. Nós já somos pastores voluntários, né? Nós recebíamos ali um salário inicial da igreja, e a gente, que também foi recentemente, né, na questão de um ano para cá. Ano, enfim. uns 4 meses, 5 meses, por aí. Mas enfim, a gente tinha esse valor, e a gente abriu mão e falou assim, não, Fábio, nós vamos depender de Deus. Nós vamos abrir mão disso. Mas mesmo assim a cabeça, meu Deus, a Fábio... Eu fiquei fazendo conta, eu falei, ai gente, será que a gente vai conseguir? Mas no fim... Não, no fim... A matemática de Deus é diferente. Não, o milagre, Lu, nós estamos num culto, milagre. nós estamos num culto, nós estávamos celebrando o milagre da Rafa, de uma criança. Olha, que esse foi um milagrão. Depois você conta esse. E nós estávamos celebrando. E a Larissa, né, a mãe dessa criança, convidou uma pastora que foi pastora dela há muitos anos. Lá do Rio. E ela estava lá, ela falou assim, ela pode dar uma palavra de agradecimento? Claro, traz ela aqui. E quando ela sobe no altar, Deus toma ela. Que delícia. Deus toma ela olha pra gente e ela começa a descrever coisas que nós estávamos vivendo, pastora Dulcineia, né? Ela estava lá e ela começa a contar o que eu estava vivendo como pastor. Mas frente à igreja. Porque assim, né, Lu, muitas lutas que a gente passa, eu não fico contando pra todo mundo. Não, cara, são lutas que a gente passa, né? E eu não me vitimizo também, né? A preocupação, a Fábio internando e eu tendo que conduzir as coisas, né? E tá pregando e crendo no milagre mesmo com a esposa internada. Então, a gente foi avançando e ela foi tomada por Deus ali e ela entrega e falou assim, Deus tá te dizendo, ele não te levantou para te envergonhar. Fique tranquilo, as finanças é ele que cuida. A gente tinha acabado de falar sobre nessa hora eu já estava chorando, né? Que uma criança. E ela falando sobre a doença, falando, Deus sabe o quanto você sobe nesse altar e aqui você vira um leão. Mas quando você sai desse altar, eu não lembro exatamente a palavra, mas ela falou exatamente assim, Deus sabe as lutas que você tem com a tua esposa, o quanto você protege ela das dificuldades que você tem, porque, de fato, todos os problemas eu não levava para ela.
Eu falava, amor, só fica aí, cuida da tua saúde, fica bem. Você estando bem, pra gente tá tudo bem. E junto com a galera, junto com os presbíteros, com os diáconos, a gente foi fazendo as coisas acontecerem, né? Então, que milagre, né? A dependência de Deus, e é isso. Quando eu entendi isso, até minha preocupação, falei, cara, eu não vou nem... Lu, de verdade, nós temos na igreja, nós montamos um conselho fiscal, temos a tesoureira, tudo. Eu não fico vendo saldo. Eu não fico vendo quem depositou, quem não depositou dízimo. Eu não faço isso. A única coisa que nós fazemos é temos uma aprovação de contas em conjunto. Ela, pastor, você aprova a conta tal? Fulano, tá, beleza, tá aqui, tá aprovado. Não fico. Por quê? Porque a dependência dessa igreja é de Deus. Mas e se lá na frente? Se lá na frente foi previsão de Deus. Deus, né? Deus proveu, Deus fez, Deus deu, Deus tirou. É tudo dele, a igreja é dele, a igreja não é minha. Eu não sou dono da igreja. Sim. Ele é o cabeça. Sim. Né? Então, acho que esse foi um milagre que a gente passou recentemente. Não, detalhe. A gente teve uma migração de contrato, né? Entrega para Bola de Neve e o início da Ruiós. Só que as contas são mensais. A gente tinha 13 dias para levantar. Por isso que eu fiquei preocupada. Porque eu fiquei pensando, poxa vida, toda transição assim. A gente tem a responsabilidade com o locador, a gente tem, né? Temos que manter isso aqui. Será que a gente vai ter esse dinheiro? E Deus fez. Em 13 dias ele entregou e ainda sobrou. Deus fez e continua fazendo, né? E o nosso coração tem muito voltado a isso no futuro, de vivermos uma igreja missionária, sim, uma igreja que, sim, sabe, o meu sonho, eu quero falar isso aqui, para ficar gravado, mas eu já tenho compartilhado do que está no nosso coração, junto com os presbíteros, junto com o Conselho Fiscal. Cara, a gente parar e falar assim, cara, que igreja que a gente pode ajudar? Que igreja precisa de uma pintura? Que igreja precisa de um... não é da nossa denominação. Não importa, é o reino. Vamos visitar, vamos conhecer, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer. Vamos suportar. Porque tem muitas igrejas que estão bem, mas tem muitas igrejas que está o pastor lá na sua Barra Forte, lutando, buscando, e que precisa de um suporte de uma igreja que muitas vezes está melhor. Precisa de um braço, né? Então Deus tem colocado muito meu coração nesse sentido. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar e tudo vai ficar. Então dinheiro na conta sobrando vai ficar. Esquece. Mas e a obra que ele depositou e confiou a nós? Quantas pessoas estão próximo daquele pastorzinho que está lá? Pastorzinho, né? No modo da gente falar. Dizer, né? Porque é a igreja pequena. Que está lá, que ele está lá orando dia e noite, pedindo para o Senhor enviar alguém para ajudar ele. E aí, de repente, Jesus volta e a conta de algumas igrejas estão bombando. E aquele pastor está lá implorando para que o Senhor envie. O Senhor fala para você, colocou no teu coração. É para você fazer. Ele colocou no teu coração, é para você fazer. E não quero, sabe? Não, mas vem aqui, seja da nossa denominação. Não, esquece isso. Não. Cara, você é de uma outra denominação? Amém, nós estamos aqui para te ajudar, a gente quer caminhar, a gente quer ver o reino crescer. Campo Largo, você sabe, é gigante, muita gente não sabe, mas a nossa cidade ela é gigante. Nossa, muito grande. Tem o interior de Campo Largo, né? Então, o interior de Campo Largo, se a gente for parar para pensar, dá para abrir mais umas 100 igrejas, só no interior. É muito grande. Entende? Então, assim, tem muito homem de Deus pagando ali o dia a dia, trabalhando que nem a gente trabalha no secular, eu tenho meu emprego, minha profissão, né? Eu não dependo da igreja, eu não recebo. Hoje nós não recebemos nada da igreja. Nós abrimos mão de tudo por um período e falamos assim, Deus, cara, isso aqui é porque a dependência é tua. Nós vamos fazer como todos os irmãos, vamos dizimar, nós vamos agradecer a Deus e entender que essa obra é dele. Ser servos. Serve mesmo. E a gente, mas e a nossa conta que tem que pagar? A minha vida é de Deus. É do Senhor. Nosso milagre financeiro a gente está vivendo, né? Então, talvez você esteja ouvindo aqui hoje, não é sobre uma troca, é sobre confiar nele, né? E falando agora do milagre, do milagrão que nós vivemos. Vai lá, né? Conta lá. Eu vou contar aqui rapidamente, que eu não sei os detalhes. Olha lá o nosso tempo, misericórdia. Pode contar, pastor, vai dar tempo. Rapidão. Olha que interessante. Em todo esse processo, a filha de uma irmã da igreja da Larissa e do Christian, ela foi, eu não me lembro exatamente a doença. Foi alguma coisa pós-Covid? Ela teve Covid. Aí ela melhorou e ela teve uma recaída. Nessa recaída, ela foi para o hospital com um quadro neurológico. Eles estavam achando que era meningite. Ela tinha sangramento também. Ela entrou em coma. Ele foi induzido ao coma. Induzido ao coma. E eles não conseguiam fechar o diagnóstico. E ela estava assim, tipo, com a mínima chance de sobreviver.
Eu lembro que eu vi uma foto da mãe dela no Instagram segurando a mão dela e falando Thalita Cumi. Aquilo parecia uma facada, assim, porque para a mãe dela, ela tinha morrido. E a igreja toda entrou em intercessão e a gente, né, fazia relógio de oração e todo mundo ali. E eu sei que no fim, essa menina do nada, ela acordou, como se nada tivesse acontecido. Bem, nada. Sem nenhuma sequela. Um pouquinho antes de fazer a tráqueo, eles viram ir fazer... A punção do... Não, era... Eu acho que... Não sei se estou errado, mas se era alguma coisa com relação à renal, que ela estava monitorando, porque estava falhando já os órgãos. E no fim, a igreja intercedendo, não só a gente, mas outras assim, igrejas também, até por isso que a pastora veio. Essa menina acordou do nada, na mesma semana ela já estava andando no hospital, né? Só o olhinho dela que eles colocaram no tampão, e hoje ela está normal. Ela teve uma síndrome pós-Covid, mas assim, até conseguirem fechar esse diagnóstico, ela quase morreu. O que isso nos ensinou? A nos unir em oração. A gente unir a igreja em oração. Então não é um milagre que o pastor Helder, iluminado pelos céus, foi lá e colocou as mãos. Não. A igreja orou. É um milagre para manifestar a igreja. A igreja de Cristo, interdenominacional. Cara, é fantástico. É fantástico o que Deus está fazendo, sabe? Então, por isso que eu te falo, assim, não é sobre uma pessoa, é sobre a nossa disposição em viver esses milagres. Mobilizou a igreja inteira. A gente conheceu a pastora Dulcineia e foi algo Pastor lindo. Carlos, pastora Dulcineia, são uma bênção foi também. Foi algo lindo, lindo, lindo mesmo. É isso aí. Eu vou contar um milagre para vocês que aconteceu na minha família, que você falou em Covid, agora me recordou, e nós vamos fechar com esse milagre. Mas antes, deixa eu falar com você que está aqui ouvindo mais um episódio. Esse canal, ele nasceu, como eu falei no início, para glorificar o nome do Senhor. Hoje nós estamos falando de milagres. A gente veio achando que nem tinha milagre para falar aqui, né? A gente chegou, quando a gente começa a conversar, vai faltar tempo. Mas eu quero dizer para você que sentir no seu coração de abençoar, tudo aqui não tem fins lucrativos, não tem nada, gente, mas toda essa estrutura, tudo que os meninos fazem aqui da agência de Juim, eles estão patrocinando também uma grande parte do projeto, mas a gente sabe que é caro, né, pastor? Então eu quero pedir para você, eles vão colocar aqui do ladinho uma chave Pix, vão colocar aqui os contatos e todos os arrobas aqui, se você de repente sentir no teu coração de R$5 que você queira abençoar, enfim, fica a teu critério aí, porque realmente, gente, eu creio que o Senhor vai trazer muitas pessoas aqui para contar milagres, manifesto de Deus. A gente vai ver muitas coisas aqui. Mas por que tudo isso? Para que você que está em casa assistindo, talvez esteja desacreditado, você que está precisando de um milagre. Hoje eu vou fazer diferente. Depois que eu contar o meu milagre, eu vou pedir para o pastor e para a pastora encerrar, fazendo uma oração para você que precisa de uma cura. Você que está assistindo, que sabe que alguém precisa de uma cura, você vai encaminhar, você vai mandar para essa pessoa, porque eu creio que o Senhor pode curar através dessa tela, porque é Ele que faz, é Ele, não somos nós. E depois você glorifica o nome do Senhor aí. Vou contar o último milagre aqui, não o último, né, mas o que eu lembrei aqui, na época do Covid, talvez vocês lembrem, a irmã do meu esposo foi o caso mais grave de Covid que teve no Paraná. Ela estava grávida de 5 meses, 4 meses, eu acho, e ela pegou Covid. E ela começou a piorar, ela foi para o hospital. Com menos de 5 dias, eles tiveram que entubar ela. Começou a entrar em trabalho de parto. A médica costurou o útero dela entubada. E ali começou um processo. Cada dia ela piorava. Isabel Fallers. E a gente acompanhando todo esse processo. E numa noite, em oração com os irmãos da igreja, numa live, porque ninguém podia se ver. Sim. Só que o detalhe, que o meu marido fazia 15 dias que tinha saído da UTI, que também quase morreu. E aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Na hora você nem sabe o que fazer. E aí a gente orando, e era para muitas pessoas entrar na live. E nesse dia, só o meu marido entrou na live e a Sabrina.
E começaram a fazer oração, e eu com o nenê pequenininho e tal, e a gente ali orando. Daqui um pouco ele recebeu uma unção de riso, uma unção de alegria dentro do nosso quarto. Pastor, foi a coisa mais linda. Aquilo ele pulava, ele ria, ele dizia assim, o Senhor curou agora minha irmã. O Senhor curou agora minha irmã. Amém, o Senhor curou minha irmã. Só que o detalhe, a gente acha que o curar é assim, né? Para todo mundo. E daquele dia em diante, essa mulher só piorava. Ela só piorava. E tiraram, aí completou lá, passou 2, 3 meses, começou até a pele dela degenerar, sabe? Foi uma coisa assim horrível. Aí desentubaram ela, porque naquele dia o bebê tinha completado 7 meses, aí fizeram o parto. Ela teve o parto, quando terminou de ter o parto, levaram o bebê com 900 gramas lá para UTI, entubaram ela novamente, porque daí caiu tudo. Deus. Daí transferiram ela para um outro hospital que já não tinha mais recurso, tinha parado o rim, a medula tinha parado. Fábio, só o coração que não parou. O resto fazia hemodiálise, fazia tudo que você possa imaginar. E aí, quando foi, eles falaram, olha, não sabemos se ela vai aguentar e a chance dela é muito pequena. Muito pequena. E transferiram ela, tanto que o marido dela falou assim, ela não vai aguentar. Ele falou, ela não vai aguentar. E a minha sogra dizia assim, ela não vai aguentar pro meu marido e tal. Ele falou assim, não, mãe, o Senhor curou ela naquele dia. E ele tinha uma convicção, não. E ele não chorou mais desde aquele dia. Eu chorava desesperada. E ele não. Ele dizia, não, amor, não chora. O Senhor falou para mim, ele curou ela naquele dia. Pastor, depois de, sei lá, 3 meses, 4 meses, que eu sei que aconteceram muitas coisas, aí teve que fazer transfusão de sangue, todas aquelas coisas. Um belo dia, do nada, né? O Senhor é especialista nisso. Quando a gente vai dar tantas horas, senão a gente vai desligar tudo e tal. Ela voltou. E ali, quando ela voltou, o processo foi, né, ali de um dia para o outro, e começou, e ela foi. E no dia que ela saiu do hospital, o meu marido falou assim, eu vou comprar muitos balões, porque eu sonhei que eu preciso levar vários balões, e na hora que ela sair com o carro, porque não podia nem chegar perto, nada, a hora que ela sair com o carro para poder ir embora, que ela recebeu a alta, eu vou soltar esses balões. Na hora que... Ai, eu até me emociono. Na hora que ela saiu do hospital, que isso aconteceu, a bebezinha no hospital ainda, ele soltou aqueles balões, ela começou a chorar, ela falou, o mesmo sonho que Deus me deu, Deus saindo do hospital e soltando os balões. Foi a coisa mais linda, assim. E quando ela saiu, ela perdeu todo o cabelo, sobrancelha, unha, a pele ficou... Ela é bem clarinha, a pele ficou totalmente manchada, assim, bem negra, assim. E foi um processo, né? Voltar a andar, tudo. Mas ali eu entendi que a fé do meu marido naquele momento foi algo assim que eu admirei. Admirei, porque em nenhum dia ele duvidou do milagre de Deus. E a nenê agora tá com 3 aninhos e um pouquinho de gente, imagina, 900 gramas, a Manu, e as duas, a gente passou Natal junto, assim, quando eu olhava para elas, assim, eu dizia, nossa, Deus é especialista mesmo, Deus é especialista. E olha que milagrão que foi. Ela era professora da Lighthouse lá na nossa cidade, e eu lembro que as professoras, todo mundo se uniu, oravam na frente do hospital. Gente, foi um mover de Deus, assim, união. Foi extraordinário. Gente, eu falo que eu não vou chorar, mas é difícil. Até eu já tô... Bom, eu choro, né? Eu virei uma chorona. Eu era muito cascadura, sabe? Mas agora... Pastor, eu poderia ficar mais 2, 3 horas aqui conversando, falando, né? Porque quando a gente vai puxando uma coisa de Deus, puxando outra, eu até trouxe a Bíblia aqui, porque eu falei assim, eu vou falar, né, sobre os milagres. Gente, nós nem precisamos falar sobre o que está aqui na Bíblia, né? Quem está em casa pode ler, pode meditar, porque o mesmo Deus que fez ontem, ele faz hoje e ele vai fazer eternamente. Nós só precisamos entender qual é o nosso chamado, o nosso propósito para poder Deus se manifestar. Como que nós podemos ser igreja? Como que nós podemos nos unir em oração, pintando uma igreja, ajudando um irmão, ajudando um pastor? Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, né? Todo mundo tem um monte de coisa para fazer, mas nós estamos aqui, não é por remuneração, não é por nada disso, mas é porque quanto mais nós falarmos dos milagres, falarmos das manifestações do poder de Deus, eu creio que as pessoas vão se render. Amém. As pessoas vão se render. E eu creio que esse ano, pastor, além de muitos milagres que nós vamos viver um tempo de evangelismo sobrenatural. Amém. Um tempo onde nós vamos anunciar
Em todos os lugares, nós vamos declarar em todas as ruas da nossa cidade, do nosso país, que as pessoas vão chegar e vão se render aos pés do Senhor. Porque eu creio que está chegando o tempo. Amém. E aí, nessa chegada, aqueles que entenderam, aqueles que fizeram a sua parte, muitas almas vão ser resgatadas através da nossa vida. Amém? Amém. E eu quero encerrar, mas quem vai fazer a oração, quem vai dar o voto final aqui são os nossos pastores convidados. Mas eu quero dizer para você que está em casa, abra sua boca. Fale daquilo que o Senhor tem feito para você. Talvez você não vai vir aqui no podcast, mas você tem a oportunidade de falar com um vizinho que está do seu lado. Você tem a oportunidade, onde você estuda, de você falar de Deus. Não tenha vergonha. Abra sua boca e fale, porque através do momento que você entender, que você abrindo a sua boca, você falando do poder de Deus, muitas pessoas podem chegar até o Senhor, através do que você carrega. Então, quero agradecer. Obrigado, diretor, por nos ouvir aí. Deus abençoe, né? Mais um episódio. Coloca aí para bombar esse episódio, todos os cortes, que queremos ver Jesus sendo exaltado aí. Pastor, pastora, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Nós agradecemos. Que nós possamos fazer muitos outros aqui, porque esse ano vai ter muito episódio aqui. E eu quero pedir que vocês orem, né? Nós vamos estar aqui intercedendo para quem está assistindo, que talvez hoje precise de uma cura. Seja espiritual, seja financeira, seja doença, eu não sei. Mas que essa pessoa creia que o Senhor ainda faz. Amém? E coloca nos comentários, né? Isso. O que Deus fez, porque isso vai edificar outras pessoas, né? Então, nós vamos orar sim. E não é sobre o pastor Helder, a pastora Fabiana, não é sobre a Lu, é sobre Jesus. E ele vai alcançar a sua casa, ele vai tocar no seu lar, na sua doença, e Deus vai fazer algo milagroso. Amém? Amém. Amém? Dá a mãozinha aqui. Amém. Senhor, nesse dia, nós colocamos, ó Deus, em oração todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo esse episódio, todos aqueles que estão precisando de um milagre. A palavra, Deus, a palavra do Senhor, a sua palavra, a Bíblia, ela é repleta de milagres. Nós já sabemos e nós continuamos crendo, ó Deus, no milagre nos dias de hoje. E, ó Deus, nós, neste momento, intercedemos, Senhor, por estes lares, por estes irmãos e irmãs que estão precisando de um milagre na sua saúde. Seja ele, ó Deus, uma cura do câncer, da leucemia, do lúpus. Seja ele, ó Pai, um problema financeiro que esses irmãos estejam passando, que talvez eles não tenham tido a responsabilidade. Aconteceu, ó Deus, quantas vezes nós passamos por situações assim. Faz um milagre na vida dos teus filhos, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão passando por uma situação de crises de ansiedade. Pessoas, ó Pai, passando por situações onde, ó Deus, somente o Senhor é a porta de saída, ó Deus, somente o Senhor pode tirá-los daquela situação, ó Deus. Ó Pai, depressão, todas essas doenças batam agora em retirada debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti agora, crendo, ó Pai, que uma enxurrada de milagres acontecerão, Amém. Senhor, porque o Senhor continua fazendo. E, ó Deus, toca de forma sobrenatural. Oramos também, ó Deus, por casamentos sendo restaurados. Amém. Assim como o meu e da Fábio um dia foi restaurado por Ti, Jesus. Nós clamamos agora por milagres nesta área, áreas de pessoas que estão passando por situações emocionais. Restaura agora, cura, Pai, em nome de Jesus. Restaura casamentos, ó Pai. Restaura, ó Pai, famílias destruídas pelos vícios. Pessoas, ó Pai, que hoje estão doentes, ó Pai, por causa de vícios de alcoolismo, drogas, seja o que for, ó Deus, jogos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos agora e cremos que o Senhor fará algo sobrenatural na vida dessas pessoas, na vida destas famílias que estão passando por essa situação. Nós cremos que algo novo acontecerá e que esse ano de 2025 seja um ano de milagres. Pai, que essa voz que está sendo levantada, Pai, através da sua filha, que este canal, que este podcast, ó Pai, seja um canal da sua voz e que muitos venham, ó Deus, a conhecer o teu nome através da vida da sua filha e que muitos outros milagres aconteçam neste ano e que o teu nome seja pregado. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Vamos dar tchau para quem tá lá em casa. Como é que dá tchau? Aqui, ó, essa câmera aqui. Tchau, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Comenta aqui. Grandes coisas o Senhor acabou de fazer. Deus abençoe.